Bom Bom dia, shalom, dia. shalom. Bom dia, Bom shalom. dia, shalom. Bom ver vocês, perdão pelo atraso, nós chegamos de um retiro ontem, né, com jovens e adolescentes, não perdemos a hora, acordamos antes das 5, acordamos às 3 para orar, depois das 5, mas eu não conseguia parar de anotar o que Deus estava falando, aí ele falou, olha a hora, eu falei, não adianta olhar a hora, tem que anotar tudo, quem me conhece já sabe. Amém. Deus está falando, eu não posso perder nada do que Ele está falando. Deixa as meninas já esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele vai orar e a gente começa, ok? Amém. Ora pra gente. Senhor, damos graças a Ti por mais um dia. Obrigado por essa segunda-feira abençoada, Pai, pela alegria de encontrar as Tuas filhas disponíveis para Ti, Amém, para ouvir Pai. a Tua voz. Nós sabemos que o Senhor tem preparado e separado esse tempo, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Por isso nós clamamos, fala conosco. Ó Deus, traz mesmo o culto, aquilo que está para ser revelado, para surpreender, Pai, a vida daqueles que esperam em Ti, confiam em Ti. Que sejam uma bênção esses momentos, Pai, que as nossas vidas sejam edificadas através dos testemunhos, através da oração, através da Tua palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e declaramos que nós esperamos, Pai, o melhor de Deus está por vir. Glória. Muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão nesta manhã. Glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Anotando outra coisa ainda que eu lembrei agora. Deus sabe por quê, né? Eu hoje vou estar falando para vocês sobre educação financeira. Mas, como a gente está falando para várias pessoas, é bom a gente dar uma, vamos dizer, uma geral, né, para vocês pensarem, mas como alguém que tem formação em psicologia vai falar sobre educação financeira, né? Mas eu fiz um curso rápido aí também na Igreja de Campinas sobre a área e sempre gostei. Então, para quem não sabe, eu fiz contabilidade, né, mais para agradar meu pai, que tenho só o diploma, mas nunca exerci. Costumo dizer que eu detesto contar dinheiro, entendeu? Então, eu gosto de gastar, contar dinheiro. Só quero o que eu preciso, mas você gosta de ficar contando dinheiro, não. Então, e depois ainda tive uma dificuldade nos dedos, com a impressão digital, ficou mais difícil, não consigo nem contar. Então, ficou desse jeito. Quando alguém me pede para contar, eu falo, é melhor você contar, porque senão você vai pensar que eu não sei contar dinheiro, entendeu? Mas ficou muito mais difícil isso. Mas estou falando isso e vou colocar detalhes para você entender por que Deus deve estar me chamando para falar sobre isso, né? Também sou professora, concursada do Estado, né? E fiz especialização depois em educação infantil. Tive uma escola até o ensino fundamental, que também eu sei que não foi à toa, né? Até hoje nós vemos os nossos aluninhos lá formados, né? Um deles, conhecido dele, está na Europa também trabalhando. Então, a gente fica feliz de ver como Deus tem nos chamado para cuidar da área da educação. A nossa escola chamava Escola Dom Maior, e na época nós enviamos um grupo para a África para poder abrir uma escola com o mesmo nome, Dom Maior, lá em Guiné-Bissau. E o casal que foi junto com o Dimas abriu a escola e ficou um tempo em funcionamento, agora está legalizado nas mãos de outro grupo de missionários. Mas, como a gente sempre fala, o importante não é quem abre e quem fecha, mas, como diz a palavra de Deus, né? Quem planta ou quem colhe, o importante é que Deus dá a sementeira, dá a semente, Ele faz todas as coisas, e a gente precisa só fazer, como Ele sempre me fala, não perder o dia da visitação, isto é, vou abraçar aquilo que Deus me chamou para fazer no tempo dEle, como Ele quer, não a minha vontade, mas a dEle, né? E hoje Deus mostrou a palavra educação financeira desde madrugada. E aí você vai ouvir isso, e eu quero começar colocando para vocês algo que me chamou a atenção também nessa madrugada. Meus pais, meus avós eram fazendeiros, meus pais fazendeiros, né? Meu pai
nós tivemos a grata alegria de ver meus avós abrindo uma escola do governo, porque eles doaram uma parte da fazenda para o governo, e até hoje existe lá a escola, né? Felicíssimo Leite Alvarenga, que é a escola com o nome do meu avô, né? Então, isso alegra o meu coração, porque eu vejo que eu recebi uma veia na área da educação, até mesmo do meu avô, que ele desejou ter uma escola para ensinar para as crianças carentes, que não tinha ninguém por elas, né? E o caminho que ele encontrou foi doar a parte da fazenda para o governo abrir uma escola, e o governo abriu. Então, hoje a gente tem, até hoje, né, no local onde eu nasci, que é a fazenda do meu avô, a escola com o nome dele, né? E aí eu fico vendo tudo isso, fico pensando o que nós estamos fazendo para a área da educação, né? O que nós estamos fazendo pela educação. E Deus não deixou isso apagar na minha vida. Por quê? Porque eu vi assim, que meu pai tinha tudo para poder ser uma pessoa extremamente rica, mas ele acabou perdendo tudo que ele tinha. E aí você pode pensar, que pena. Não, Deus reverte o problema em bênção. Então, naquilo que você sofreu uma perda, guarde bem isso, Deus quer levantar você para trazer uma bênção, algo frutífero para o reino dele, né? Então, o que Deus fez? Quando meu pai perdeu tudo e vendeu tudo sem preço de banana, como minha mãe dizia, né? Minha mãe entrou em ação e disse, nunca mais isso vai acontecer aqui. A fazenda veio dos seus pais, eu não vou intervir, você vende, faça o que você quiser, porque é você quem vai decidir na casa, mas aqui nunca mais vai acontecer uma falência. Eu sou dizimista e ofertante, eu sou fiel a Deus, e aqui nunca mais vai acontecer uma falência. Pelo contrário, hoje eu me levanto, porque nós vamos restaurar tudo que nós perdemos. E para a glória exclusiva de Deus, minha mãe era enfermeira, não tinha nada a ver com a história, não tinha nenhuma formação completa, mas ela era uma mulher de fibra, de garra, ela falava e ela fazia, ela não era alguém que tratava e não cumpria, que comprava e não pagava, ela era conhecida na cidade toda como alguém que queria abençoar as pessoas, dava emprego para todo mundo, ela abriu uma empresa no nome dela, e colocou minhas irmãs logo para trabalhar com ela e dava emprego às pessoas que não tinham condições para poder levantar as pessoas, de tal maneira que a gente lembra disso assim, hoje com um sorriso, né? Mas ela foi chamada no INSS para poder falar que ela não podia contratar mais ninguém, porque ela contratava e ensinava o que tinha que ensinar, quando via que a pessoa estava competente já na área, mandava ela embora, vai embora, que agora tem que dar emprego a outra pessoa. Você arruma o que você precisar, mas eu preciso colocar outra pessoa. E aí o INSS colocou isso para ela, a senhora não pode fazer isso, que não sei o que. Então, mas eu só quero ajudar, então tá bom, a senhora não vai ter problema, mas não faça mais desse jeito. E aí ali nós vimos uma tremenda lição, né? Que Deus estava mostrando para nós que o amor deve nos levar a uma atitude, tá? Você sabe que tem um problema financeiro, então, como diz em psicologia, não culpe o outro. Não fique achando, o outro errou. A gente podia ter passado a vida toda culpando meu pai de uma falência financeira. Mas não, o que eu vi foi a minha mãe levantar a nossa casa toda, a nossa família toda. Minha mãe comprou de imediato, assim, já foi comprando, que na época ela não sabia o que fazer, né? Comprou não sei quantas máquinas de costura, somos 5 mulheres, e cada uma tinha uma máquina. Ela deu de presente de casamento para as minhas irmãs, eu não, porque eu falei, eu não quero, não gosto disso. Eu não sei. Não sei nem colocar uma linha na agulha e não consigo, então não é a minha área. Mas ela deu de presente de casamento para as minhas irmãs uma máquina de costura. Por quê? Porque ela disse, se vocês dedicarem naquilo que eu ensinei vocês, vocês nunca vão passar falta de nada. Eu levantei com Deus a minha casa, a minha família, e todo ano a minha mãe trocava o carro dela por um carro zero. Ele tinha um carro dele, mas o dela era um carro zero todo ano. Isso me fala o quê? De prosperidade. Prosperidade, volto a lembrar, não é ter dinheiro na mão, não, só. Prosperidade é você lembrar de ser uma pessoa alegre, comunicativa, uma pessoa que fala e vive aquilo que você fala. Eu sou próspera nas palavras, sou próspera no sorriso, sou próspera nas minhas atitudes. Eu vou comprar um pãozinho para mim, aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, eu vou passar na padaria, vou comprar pãozinho para levar, vou comprar queijinho para levar, peito de peru, tudo do bom e do melhor para mim e para outros. Isso é ser próspero. Alguém que só olha para si é alguém mesquinho. Mesquinho. Lembra que nunca vai chegar a lugar nenhum. Meu pai teve muito isso de família.
Então, meu pai, ele emprestava o carro para a gente morre de rir até hoje quando lembra disso. Ele comprou, quando eu falo, ele comprou uma van naquela época, tinha acabado de sair a van, todo mundo ficou feliz, van não, uma Kombi, aí uma Kombi Zero, quando eu olhei, falei, opa, nós vamos ter uma unidade de Kombi Zero, agora eu já dirigia, aí eu fui pegar, quando eu vi, ele olhou assim, falei, espera um pouquinho, você pode sentar aí para dirigir, porque ele achava que eu que ensinei ele a dirigir outros carros, então você pode dirigir sim, mas peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Eu falei, dá uma olhada em quê? Aí, deixa eu ver quanto de gasolina tem aí para ver quanto você vai gastar. Eu falei, o quê? Eu não acredito. Pode ir embora, não vai olhar isso não, porque eu vou gastar. Mas isso tudo até hoje me lembra. Então, eu acho que eu cresci desse jeito. Eu não posso ver alguém mesquinho na minha frente. Quando eu vejo alguém querendo economizar muito, eu falo, sai da minha porque eu não consigo lidar muito com esse tipo de coisa, mas eu aprendi a colocar em prática e até hoje estou aprendendo exatamente com quem? Com o Dimas. E para mim, eu falo que falar de finanças para ele é simples, porque ele vive isso, né? Ele não só veio de uma família humilde, como ele já colocou para vocês, mas ele conseguiu adquirir tudo que ele tem hoje com o esforço dele, com o trabalho dele, sabe? Sem depender de nada nem de ninguém, vamos dizer, financeiramente. Pelo contrário, eu vejo hoje ele ajudando os sobrinhos, ajudando o irmão, ajudando um, ajudando o outro, e querendo fazer, né? Então, por quê? Porque Deus tem ensinado sobre isso. Então, hoje a gente vai estar falando sobre educação financeira e vendo que a minha mãe recuperou tudo que ela tinha. Eu aprendi muito com ela e Deus depois me deu a grata alegria de ter um genro formado em educação financeira também, né? Com pós nos Estados Unidos, mestrado, doutorado, tudo que ele podia fazer, né? E minha filha foi recebendo tudo ali dele, de maneira que tudo que eu vou fazer financeiramente também me aconselho com eles, porque eu sei o quanto eles têm para ensinar. Eles deram aula na Escola Bíblica aí de Campinas sobre o tema, sobre o assunto também. Então, eu tenho aprendido muito. E é tão bom a gente lembrar que para você aprender sobre alguma coisa, né, e educar é ensinar, é colocar para o outro conhecimentos, eu estou falando de uma maneira ampla e básica, só para te instigar a estudar sobre o tema, porque desde 3 horas da manhã que eu estou estudando, mas não dá para você guardar tudo. Então, mas para isso nós precisamos de que o outro queira mudança, né? Porque eu vejo as pessoas, eu falando, mas para que você vai comprar isso? Não sei o que você ganha. Ah, não fala não. Então, quando fala assim, você já deixa de lado. Porque para você educar alguém, precisa que a pessoa queira ser educada. Então, eu viro para ele e falo assim, me ensina, fala tudo que você tem para falar sobre prosperidade financeira, porque eu estou aqui para aprender com você, você é melhor do que eu nessa área. Então, vou comprar alguma coisa, eu falo. Eu achei, já coloquei para vocês, eu acho, mas é bom a gente lembrar que 1 ano antes de a gente começar o namoro, eu estava orando quando Deus falou, você vai trocar o carro. Liga para o pastor Dimas e pede a opinião dele sobre o carro que você vai trocar. Não sei se eu contei isso para vocês, mas eu achei tão tremendo. Eu falei, meu Deus, tem sei quanto tempo que eu não falo com ele. Será que ele vai saber mesmo desse assunto? Eu nunca perguntei, nunca conversei. E quando eu liguei, ele falou assim, eu sei. Inclusive, o carro que a senhora tem, eu tive e vendi rapidinho, porque eu não gostei dele, por isso e por aquilo. Ele começou a pontuar tudo do meu carro que eu não gostava. Falei, então já estou no lugar certo. E eu achei tremendo de ver quando nós casamos, que eu fui olhar meus papéis aqui, encontrei dentro de um livro meu um papel escrito a data que Deus me falou, que era para procurar ele para pedir opinião sobre como trocaria o carro. E Deus me deu a alegria de trocar antes do casamento. Então, tudo isso foi por quê? Porque tudo que eu recebia, eu ia armazenando. A gente precisa, para poder estudar sobre educação financeira, estudar também a vida de José do Egito. Um dia Deus me falou claramente sobre isso. Sua vida será como de José. Eu vou te abastecer para você abastecer a muitos. E eu tenho visto isso. Às vezes eu não tenho. Quando eu vejo alguém precisando, eu falo, Senhor, eu quero. E aí Deus me manda o valor para que eu possa abençoar outros. Então, hoje eu quero começar com o versículo de Provérbios 23:7. Você pode falar assim, gente, mas o que tem isso a ver com educação financeira? E eu vou te mostrar o que tem. Ali está escrito, porque como eu vejo na minha alma, assim ele é. Porque como eu vejo na minha alma, assim ele é.
Eu quero que você traga esse conceito da palavra de Deus para a sua vida. Como é que você está se vendo? Porque no meu primeiro casamento, já falei, mas eu quero voltar a repetir para você lembrar disso, vocês lembrarem disso. Eu não sabia, mas meu marido devia em 3 financeiras em Niterói. Eu quase morri. Por quê? Porque a minha mãe não deixava comprar nada a prazo. Minha mãe não deixava fazer isso. Eu falei, o quê? Não acredito que você está devendo assim. Então, eu falei, e agora? E agora eu não sei ainda como pagar. Mas quando eu vi o homem bom que ele era, Dimas também conheceu e teve com ele, trabalhando com ele durante uns 20 anos, sei lá, né? Nós tivemos a oportunidade de ver isso, Deus transformou a situação. E eu peguei e falei para ele, sabe por que você está assim? Porque a lei de Deus para prosperar financeiramente é dizimar e ofertar. E você nunca fez isso. Hoje eu vou te ensinar a dizimar e ofertar. E a outra lei de Deus, que o mundo sempre ensina o contrário, né? Você tem que guardar para você ter. Mas a lei de Deus é dando que se recebe. Anota lá. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será jogada no seu colo. Então, eu nunca me esqueci de um dia que eu já coloquei aqui para vocês, mas já que a gente está gravando específico sobre o tema, daquela madrugada que Deus me acordou 5 e pouca da manhã e me disse, liga a televisão. Eu nunca ligo televisão nesse horário. Eu quero primeiro me abastecer da palavra de Deus, de um tempo de oração. Mas naquele dia ele falou, liga agora a TV. E quando eu liguei, estava o Morre Cerulo ministrando sobre finanças. Isso deve ter uns 30 anos, sei lá. E era no programa do pastor Sila Malafaia. Então eu falei, não quero ouvir isso não, eu agora de manhã eu vi sobre finanças, não dá não. E fui para desligar. Quando eu fui para desligar, Deus me disse, não, ouve tudo. Eu tenho algo com você aí. E eu comecei a ouvir. E aí ele disse, tem mais. E você que não queria ouvir sobre a palavra de hoje, Deus está me dizendo que você tem que ofertar R$1.000 nesse ministério. Aí quase me matou. Eu falei, além de querer assistir, vou dar R$1.000 para o pastor Sila, mas não vou mesmo, de jeito nenhum. Aí eu já comecei, quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Eu questiono tudo ali com Deus. Não vou dar, eu nem tenho, isso pode ser de Deus, isso deve ser do outro. Aí eu comecei a sair fora do assunto. E tentei desligar de novo, veio a mesma voz, fica até o fim. E eu fiquei. Quando cheguei no final, eu estava convencida por Deus, não só de dar os R$1.000 que eu não tinha, de fazer muito além e me levantar para ser boca de Deus a favor da educação financeira, de dar, de repartir, de mostrar o valor de você repartir o que você tem. E naquele dia, 6 e pouca da manhã, eu ajoelhei e falei, e aí, Senhor, eu ouvi tudo como o Senhor falou. O Senhor mandou dar R$1.000 para esse homem aí, entendeu? Ele nem precisa ir lá argumentando. Mas o Senhor não mandou eu dar? Então, agora, até sexta-feira, vamos combinar. O Senhor disse, pedir, dar-se-vos-á. Eu não vou pedir, só vou pedir uma vez só, porque o Senhor não é surdo. Vamos fazer o seguinte, se o Senhor me der até tal dia, era uma semana, não dou muito tempo para Deus, não, sabe? Parece que eu estou querendo ensinar a Deus. Eu falei, até tal dia, se o senhor colocar na minha mão R$1.000, eu prometo que eu não vou usar um tostão, vai ser tudo para o pastor Sila. Para quem eu vou falar? Estou eu lá. Uma semana depois, me liga a doutora Lorena, eu vou citar o nome exatamente para vocês, ela nunca tinha me dado um lenço. Nesse dia ela me liga. Ô Rita, estou ligando para você, porque eu estava aqui orando e Deus falou muito claro, pega a conta, porque ela não tinha minha conta, tinha pouco tempo que eu tinha conhecido ela, e pega a conta da Rita e deposita R$1.000 na conta dela. Eu falei, tem certeza que ele falou R$1.000? Falou sem tirar nem pôr. Então, você manda a conta agora, porque eu tenho que depositar exatamente esse valor e tem que ser hoje. E era o último dia da semana que eu tinha dado para Deus. E eu ainda argumentei com ela, falei, escuta, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do pastor Sila Malafaia, que tal te dar a conta dele, você fazer direto o depósito da conta dele, pode ser? Ela disse, não vou mandar para ele, Deus mandou mandar para você, então você faça o que você quiser com o dinheiro, mas para ele eu não vou mandar. Falei, é mesmo? Então tá bom, né? Eu lembro direitinho que naquele tempo, tem mais de 15 anos talvez isso, ela depositou o dinheiro, eu fui no Bradesco, que era em frente à minha casa, aqui em Niterói, e fiz a transferência para ele. Depois daquele dia foi que eu recebi meu primeiro carro de presente. Então,
E sem pedir nada a ninguém. É bom lembrar que os carros todos, tudo que Deus me deu foi sem pedir nada a ninguém. Tá? E não gosto que ninguém sugira. Sabe, aquelas pessoas que estão precisando, estão querendo uma ajuda. Pois é, sabe, eu estou precisando tanto de alguma coisa nessa área. Não. Se você está precisando, você vai fazer o que a Bíblia diz. Compartilhar com os irmãos nas suas necessidades. Então, se eu preciso de alguma coisa, eu faço isso com vocês sem problema nenhum, porque é bíblico. Como eu fiz com vocês quando a enchente levou tudo das minhas irmãs. Né? Mandei um recadinho para vocês no particular, não gosto de pedir nada no grupo, nunca pedi nada no grupo, não é esse o objetivo do grupo. Se alguém pedir no grupo, você ignora, porque não tem nada a ver com o ensino que nós damos, né? Pelo contrário, o que Deus tem me ensinado é a repartir, porque se eu dou, eu de nada terei falta, porque eu preciso lembrar que o Senhor é o meu pastor, e Ele é quem me diz, de nada você vai ter falta. E foi lindo, nós fomos agora, ele foi conhecer minhas irmãs de perto. Quando ele chegou lá, eu vi o fogão novo da minha irmã, que vocês ajudaram. Eu só olhava e enchi os olhos d'água. E ele disse para mim assim, por que a sua irmã está limpando tanto esse fogão desse jeito? Ela passou o álcool umas 10 vezes, e aí, no mesmo botão, e ela conversando com a gente, ela não estava prestando atenção, e ela continuou passando álcool no botão. Daí a pouco, quando ela viu o quanto ela estava passando, ela olhou para a gente e falou assim, então, você, pastor Dimas, o senhor não sabe, mas a Rita sabe, eu valorizo cada vez que eu limpo esse fogão. E a cada vez que eu limpo esse fogão, eu lembro das irmãs de Campinas que me deram esse fogão. Quando eu perdi tudo na enchente. Um grupo que eu nem conheço, só sei que eu oro por elas todos os dias, citando o nome delas. Ela não esqueceu o nome de ninguém. Eu, às vezes, troco, ela não. 6 horas da manhã, ela está ajoelhada, citando nome por nome de todas que contribuíram na restauração da casa dela. Gente, isso não tem preço. Então, quando nós queremos ver Deus fazer na nossa vida, o principal caminho é dar. Lucas 6:38. O homem sem Deus, ele pensa que ele tem que ajuntar para ter. Lembra da história dos dólares que eu já contei para vocês? Eu nunca tinha recebido uma oferta em dólar. E eu escondia no bolso do meu casaco, do meu blazer, $20. Quem me conhece sabe dessa história, que eu já contei há muito tempo. Eu escondia ali e eu falava assim, um dia Deus já falou que eu tenho que ir para outro país, então eu vou guardar os $20, que um dia eu vou gastar, vou levar e vou gastar. E aí eu recebo uma missionária em casa e Deus me fala claramente, pega os $20, dá ela. E eu, tapada, querendo ensinar para Deus, gosto de lembrar disso, que eu falei, Deus, essa menina veio de um cantão do Espírito Santo, ela não sabe nem como usar dólar. Eu tenho certeza que ela não sabe. E os meus dólares estão guardados lá para quando eu fosse, já falou que eu tenho que ir. Então, estou só guardando, só não diz que tem que ter semente. E aí ele disse, semente, Rita, para germinar tem que ser plantada. Você nunca plantou dólar. Não tem como você receber dólar se você nunca plantou dólar. E eu chorando ali no meu quarto, pegando os $20, eu ajoelhei e pedi perdão a Deus, coloquei aqueles $20 no envelope e entreguei para aquela menina novinha que tinha pregado nas barcas de Niterói. Eu falei, ela é melhor do que eu, porque eu nunca pregaria nas barcas de Niterói. E aí Deus me disse, não, é o seu chamado, é por isso que ela pregou. Mas ela tem feito muito no meu reino, dá ela. Eu entreguei os $20. Um mês depois, eu recebo uma carta diretamente da Inglaterra, eu nunca mais esqueci. E eu gosto de citar, por quê? Porque tem pessoas que ainda duvidam e ainda depois ainda acham que é mentira. Eu recebi uma carta da Ingrid Bacon, essa menina que é como uma filha para mim, que mora até hoje na Inglaterra, que eu cuidei dela em Niterói de perto, porque sempre foi um carinho muito grande dela comigo. Recebi uma carta de não sei quantas páginas, na carta ela dizia, Rita, estou te enviando $60. Não me pergunte, se você entrar na minha rede social, você vai encontrar ela lá também. Não me pergunte por que eu estou te mandando $60, mas eu estava orando e Deus me falou claramente, envie $60 para Rita de presente. Quando eu olhei, eu falei, Deus, como assim? Por que não 50? Por que não 100? Tudo que eu recebo, eu pergunto ao Senhor para quem que eu tenho que dar, o que eu tenho que fazer. Esse aí deve ser direto para alguém, porque o Senhor mandou quebrado, o Senhor nunca me dá nada quebrado. E aí ele me disse claramente, Rita, eu estou te devolvendo os $20 que você deu.
20 Deus Pai, 20 Deus Filho e 20 Deus Espírito Santo, porque eu não preciso do seu dinheiro. Eu vi que você não queria dar, então estou te devolvendo muito além. E agora eu espero que você aprenda a repartir sem perguntar nada mais. Aquele dia em diante, a minha vida mudou. Eu pedi perdão de novo, chorando a Deus, diante de Deus, e dizendo para Deus, nunca mais vou fazer isso. Foi depois de doar os $20 que hoje eu já fui em 22, 23 países, para a glória de Deus, sem juntar nada para mim. Nunca economizei para viajar para lugar nenhum. Sempre, antes de eu receber o chamado, Deus me manda o dinheiro. Então, quem quer fazer, faça, não tenho nada contra, cada um tem um chamado. Mas eu fico pensando quantas pessoas desesperadas, querendo juntar para poder ir aqui ou ali. Não, se Deus te chamou, Deus é Deus papai. E aí a gente vai estar vendo Isaías 45. Deus chamou Ciro. E o versículo que está escrito, eu não li, mas o versículo esse aqui. Eu te dei riquezas encobertas. Quer ver? 45. 45. Eu te dei riquezas encobertas. Ele é o dono. Deixa eu ver se eu marquei na minha Bíblia aqui, porque... 45, do 2 em diante. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Você sabia que Deus tem riquezas encobertas para te dar? Mas Ele vai dar àquele que reparte, aquele que coloca o seu coração nisso. Educação financeira, eu anotei. É uma forma inteligente de lidar com os recursos que temos disponíveis. Volta a lembrar, dar não é só dinheiro. Todo ano, na época do frio, eu abro o armário e retiro os meus casacos e falo qual é para repartir, quem está precisando, quem está sentindo frio. Minha casa, ele já vê, sempre, constantemente, tem sempre um casaco, 2 na porta. Casaco que eu sei que se eu precisar doar, se eu precisar dar, eu posso dar sem problema. E hoje eu queria que você pensasse, nós estamos no tempo do frio, o que você está juntando para repartir? Não é? Nós temos visto nossos irmãos trabalhando nessa área já aí, com menor de rua, com pessoas carentes na rua. Nós trabalhamos em Niterói durante muito tempo, levando comida nas ruas de madrugada, 3, 4 horas, tanto no nosso ministério, no Ingá, quanto no centro evangelístico. Que trabalho lindo! Eu voltava para casa 3 horas, 3:30 da manhã. Eu lembro que as minhas vizinhas falavam, você não tem medo? Eu falei, não, quando eu estou cumprindo o chamado de Deus, ninguém pode me tocar. Nunca tive medo, voltava sozinha. E Deus sempre me abençoou. Então, hoje eu queria que você pensasse isso. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ciro recebeu um chamado para abençoar o povo de Deus. Ele vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. E nós recebemos um chamado também para cuidar da igreja do Senhor na terra. Quem você está ajudando? Como tem sido a parte da educação financeira na sua vida e na vida dos seus filhos e netos? Eu fico vendo realmente como nós precisamos disso. Com que você tem gasto seu dinheiro? Em que você tem investido o que Deus tem te dado? Eu costumo dizer que eu não me preocupo em correr para comprar nada para mim. A Bíblia diz, aos seus amados, ele dá tudo enquanto dorme. Então, às vezes eu acordo, quando eu vejo, estou ganhando uma blusa de presente de um lugar. Essa tem mais de 30 anos e é uma das que eu mais gosto. Fui pregar em Cachoeiro, Itapemirim, chego lá, eu recebo de uma pessoa que até hoje eu não lembro dela, do nome dela, mas eu nunca esqueci da irmã que fez isso. Me deu uma coleção de casaco, de blusa, só coisa cara, que até hoje eu uso como se fosse nova. Então, por quê? Porque Deus tem me ensinado a dar. Então, hoje eu quero que você pense nisso. O que é que você pode dar a alguém? Não é só na vida financeira. Dar um abraço, dar uma palavra de carinho, um telefonema que muda o dia de alguém. Dar atenção. Hoje os idosos estão precisando de atenção e não tem. Então, eu queria colocar isso para vocês pensarem. E o Dimas vai estar falando um pouquinho sobre o assunto que Deus colocou no coração dele. Bom, são tantas frentes, né, que eu não sei nem como começar, mas enquanto a Rita falava aqui, eu viajava aqui pela palavra, pela revelação do Senhor, e eu quero pontuar algumas situações que ela colocou antes de entrar no texto. Ela trouxe uma frase, né, que diz,
que é a forma inteligente de lidar com o dinheiro, a educação financeira. É uma forma inteligente de lidar com o dinheiro. E eu aprendi, quando me converti, que dinheiro é algo espiritual. Tanto que a palavra de Deus trata em várias referências, desde que se devemos pagar impostos, né? E eu sempre falo, eu quero pagar muito imposto de renda. O pessoal ficava doido comigo. Por que imposto de renda, né? Parece que está tirando do nosso. Quanto mais eu pagar imposto de renda, mais é porque eu estou ganhando muito. Então, isso para mim era uma forma de medir o que Deus tem me dado, as riquezas que Deus tem me dado. E o texto começa falando isso. Eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que saibamos, né, que Deus é o Senhor, o Deus de Israel, e Ele nos chama pelo nome. Nós já temos visto no nosso cotidiano, os pais esquecem o nome dos filhos, quando tem muitos filhos, né? Troca um pelo outro. Minha mãe trocava o meu nome, e lá a gente era só 2. Ela ia chamar João, chamava Dimas, enfim. E a gente percebe que isso é uma coisa natural do ser humano, esquecer, trocar, se enganar. Mas esse texto diz que Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Então, Deus não erra. E tudo que Deus faz, Ele está sempre visando o nosso benefício. Aprendemos a dizimar, aprendemos a ofertar, aprendemos a distribuir, né, na contramão do mundo, dar é melhor que receber. E a gente vai vendo como isso é verdadeiro à medida que a gente pratica, como está em Mateus, né, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E nessa teoria verdadeira, eu quero dizer para vocês que nessa visita que eu fiz a Bom Jesus para conhecer as irmãs da Rita, uma das coisas que me chamou a atenção, elas tiveram esse ensino da mãe, né? Ganharam as máquinas de costura, aprenderam a trabalhar. E quando a gente fala das mulheres virtuosas, né? Da mulher de Provérbio 31, a gente vê como isso faz diferença. Quando os pais têm essa preocupação de passar um legado para os filhos. E eu fui lá e conferi de perto. Na minha igreja tem uma pastora que ficou grávida agora, e a Rita falou, minhas irmãs fazem um enxoval, vamos mandar fazer um enxoval para ela. E eu fui lá e vi como aquelas senhoras, Dona Marlene, Dona Célia, elas têm prazer de fazer. E quando eu conheci a história, fiquei mais impactado ainda. Elas fazem para todas as mulheres que estão grávidas da igreja e elas não cobram nada. Elas fazem de graça. E Deus me levou a um texto da Bíblia que fala de uma mulher que fazia isso, Dorcas, que fazia isso, costurava, ajudava os pobres. Eu falei, Rita, quanto vai custar esse enxoval tão lindo, tantas peças? Que ela falou, elas não querem cobrar nada. Elas estão doando. E conversando com uma das irmãs dela, ela falou assim, olha, tinha coisa que nem fazia parte do enxoval, mas eu vi, só tinha uma peça. Leva para a Rebequinha, como se ela já conhecesse a menina que vai nascer. A Rebequinha vai ficar feliz com essa luvinha, a Rebequinha vai ficar feliz com essa toalha. Eu falei, gente, se metade da igreja, se 10% da igreja tivesse essa visão, a igreja seria o local que todos iriam correr para estar, porque certamente seriam famílias abençoadas ali. Porque às vezes as pessoas não têm a dimensão do que Deus está fazendo no coração do outro. E a alegria delas de poder ofertar isso para a Rebeca, de poder trazer, é como se elas quisessem pautar o futuro da Rebeca. Essas roupas, esse enxoval vai abençoá-la de tal forma que ela vai ter uma vida plena. Ela já vai chegar nesse mundo sendo amada. A palavra que me veio isso, o amor delas me constrangeu. Então, a gente pega esses exemplos e a gente traz para a nossa realidade. E quando a gente vê que Deus fala o tempo todo sobre esse tema, hoje, por exemplo, é dia 28, e a gente tem o bom hábito de ler Provérbios.
Isso eu aprendi com a Rita. Não que eu não li esse provérbio, mas ela falou assim, antes de começar qualquer tarefa, eu tenho uma mesa, um escritório no quarto, e ela falou, antes de você sentar ali, a mesa para entrar na parte de contabilidade, pagamento de conta, leia provérbio. E eu falei, isso é bom. Esse conselho eu vou, né, guardar. E todos os dias, desde que a gente casou, eu sento ali, a primeira coisa que eu faço é ler o provérbio do dia. E o provérbio 28, ele traz no versículo 6 para nós uma palavra que é para a gente pensar, que diz assim, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o caminho do perverso, ainda que seja rico. E eu fiquei meditando nesse versículo, claro, li o texto todo, né? Mas esse versículo me chamou a atenção, porque ele traz o pobre e o rico para o mesmo lugar. E ele diz que é melhor ser pobre. E qualquer um que você perguntar, a pessoa vai dizer, não, eu quero ser rico. Mas quando a gente entende o contexto da situação, a gente vai ver que o pobre, quando anda na sinceridade, ele agrada o coração de Deus. E o perverso, na sua perversidade, ele desagrada a Deus. E eu pergunto, quem é rico, afinal, dessa história? Quem está próximo, quem agrada a Deus ou quem desagrada a Deus? Então, amados, isso faz a gente pensar, qual é a riqueza que eu quero para a minha vida? O que eu estou pleiteando com Deus? Eu quero prosperar para quê? A Rita já deu um spoiler aqui. Ela falou que, né, é melhor dar do que receber. Ela quer ter muito para poder dividir com quantos forem necessários. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe quais são os limites que nós temos para poder entregar. Nós temos dificuldade. Ela trouxe logo no começo um testemunho desse. Ela não queria dar. Ela não queria ouvir falar sobre finanças, onde a gente sabe que no final vai ter um apelo para que você entregue o melhor no altar do Senhor. Porque parece assim, a gente já conhece essa história. Mas ela me fez lembrar que um dia eu estava na convenção da Donep, lá na Barra, e eu falei, hoje eu vou lá. Sabe, eu ia a todas as convenções, então eu falei assim, eu já sei o que vai acontecer lá. E aí, o pastor Antônio Cirilo foi o que iria falar sobre oferta. E ele cantou lá uns hinos e tal, e depois ele começou a falar sobre oferta. E eu meti a mão no bolso, eu tinha deixado o carro no estacionamento, falei, vou deixar tudo no carro. Não levei nada, nem um centavo. Falei, agora, bom, Deus sabe que eu não estou com nada aqui, não tem dinheiro, não tem cheque, não tem cartão aqui, não tem problema, não vou ofertar nada. Sabe como você faz essas conclusões que parecem ser lógicas, mas são idiotices, com perdão da palavra, e eu fiquei tranquilo. Mas no final ele falou assim, que ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. E eu falei, Jesus, da onde eu vou tirar alguma coisa? Está na Bíblia. Fiz assim, né? E aí quando eu fiz assim, meu relógio escorregou aqui. Eu falei, mas como é que eu vou dar um relógio de oferta? E nesse momento ele falou, olha, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha vindo prevenido com talão de cheque. E começou a ministrar e tal. Mas o que você tem para oferecer a Deus? Eu falei, eu tenho um relógio. E eu vi outras pessoas tirando joias, anéis, cordão, para poder entregar. E eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu tinha alguma coisa. O que isso significa, mano? Deus quer que você valorize o que você tem. Esse hino veio ao meu coração aqui e eu pensei nisso. Quando nós cantamos, quero que valorize o que você tem. Deus quer que você pegue o que você tem disponível e ofereça para Ele. E aí a gente vai lá na viúva de Serepta também, quando o profeta chega na sua casa, o que você tem? Senhor, eu não tenho quase nada, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, pega o que você tem. Aí você pensa assim, vai fazer um bolo para ela, vai comer e, né, vai matar a sua fome, talvez dê um pedacinho para o profeta. Vai lá e faz um bolo primeiro para mim. É incrível isso, porque sempre quando eu falo, né, desse texto,
Eu me lembro do meu passado, eu me lembro das coisas que Deus faz quando nós obedecemos na íntegra. Nós começamos a falar aqui do retiro, que nós fomos com os adolescentes, e um dos propósitos que Deus tem é que a nossa obediência seja irrestrita, seja total, absoluta. A gente não pode ter dúvida, Deus está falando, então eu vou obedecer. E a viúva entendeu que Deus tinha mandado o profeta ali, que ela não podia sair daquela posição, porque ela sempre creu, o seu marido era fiel, morreu na fidelidade, e ela vai lá e obedece. E a gente já sabe o resto da história. Então, amados, eu creio que Deus está nos chamando para rever os nossos conceitos, para a gente valorizar. Hoje eu não tenho muito, mas o que eu tenho foi Deus que me deu, então será multiplicado. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão era impossível. Mas o nosso Deus é o Deus que faz o impossível se transformar em milagres. A vida financeira, ela é totalmente espiritual para os espirituais. Para aqueles que não são espirituais, ele vai lá, granjeia, trabalha, trapaceia, joga na loteria. O dinheiro vem, de alguma forma, pelo esforço pessoal dele. Mas a prosperidade, ela vem do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. No passado, eu não era dizimista. Quando eu me converti aos 19 anos, eu falava, meu Deus, eu ganho 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, como é que eu vou tirar 10%? E fazia umas contas assim estranhas, que talvez muitos até façam. Então, 10% dá para eu comprar um pneu para o meu carro, para a minha moto e tal. E eu falava, Senhor, é muito, né? E não dava, ia enrolando, ia enrolando. Mas aí eu comecei a observar alguém que estava do meu lado, que era fiel, que era minha esposa. Ela sempre foi fiel no dízimo, nas ofertas, e eu falava assim, ela já está sendo, eu e ela somos um, né? Deixa ela dar e eu não dou. Mas quando Deus fala com você, muda a história. Porque eu olhava para ela e via a grama dela, estava sempre mais verde. Ela era funcionária do Estado e, esse mês eu recebi um abono salarial. Esse mês eu fui promovida. Esse mês veio um dinheiro a mais. Olha, recebi isso, aquilo e tal. E o meu dinheiro não dava para pagar as contas. Chegava no final do mês, estava sempre no vermelho. Eu falei, eu vou experimentar isso. Eu vou acreditar nessa palavra. Eu vou investir nisso que eu estou vendo e ouvindo. Não quero ser apenas ouvinte, eu quero ser praticante. E eu fiz um propósito com Deus. E nesses 42 anos, nunca nunca deixei de dar o meu dízimo. E Deus tem sempre mostrado, valorize o que você tem. E veja o que eu vou fazer com o pouco que você tem. E Deus sempre multiplicou, sempre me socorreu, sempre me deu mais do que eu possa merecer. Porque eu digo isso. Hoje eu vejo isso na vida dos meus filhos, ensinei a eles, falei, olha, se a gente entender que dinheiro é algo espiritual, a gente nunca vai ter falta de nada. Pastor, mas eu já fiz de tudo, eu sou dizimista, mas está faltando alguma coisa, porque não é só entregar o dízimo. Primícia. Não é só entregar as primícias, não é só ir lá uma vez por mês. Tem todo um contexto. Você tem que ser uma referência. No livro do Everson, um dos tópicos está lá, você precisa ser um referencial. Deus quer usar você. Os judeus são prósperos, mas eles precisam ser referencial para outras nações. Deus criou eles para esse propósito. Deus escolheu eles para que eles fossem exemplo para as outras nações. Então, isso acontece na nossa vida. Deus não te salvou para você ficar lá na sua casa, né? Ou ir à igreja e ali a sua família só está guardada. Não. Deus nos chamou para sermos luz para as nações. E onde nós colocarmos, ele diz assim, onde você colocar a planta do teu pé, ele prosperará. Você toma posse. Entende como é importante a gente revelar para o mundo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Então, se dinheiro é algo espiritual, nós precisamos viver a bênção disso. A promessa de Deus precisa se cumprir na vida de quem? De quem obedece a Ele. Não é para os ímpios essa palavra. Você chegar para o ímpio e falar que ele tem que dar 10% para a igreja, ele vai dizer, claro, vou ficar alimentando pastores, tem um montão de pastores. Eles vão te, dar vários exemplos de situações que não são reais ou que alguém contou para eles, porque a mentira ela se espalha de uma forma
né? Muito mais rápido que a verdade. Mas quando você bate no peito e diz assim, mas eu sou dizimista, eu sou fiel a Deus, assim como Abraão deu dízimo de tudo, eu também quero dar. E ele olha para a sua vida e vê que você realmente é próspero. Eu não estou falando próspero de ter, mas a alegria está na sua casa, os seus filhos andam nessa palavra, saúde. Você tem saúde, você esbanja, né, a presença, o cheiro, o perfume, o bom perfume de Cristo, eles não vão ter dúvida, realmente você é próspero. Então, que essa palavra traga em nós esse desejo de espalharmos essa essência sobre o dinheiro. Não é quanto eu vou dar, que a viúva também lá no templo, ela tinha apenas 2 moedas, mas é como eu estou entregando, como eu estou lidando com a minha vida financeira. Educação financeira não é para quem não é cristão, principalmente para quem é cristão, porque ela vai tratar da sua vida espiritual financeiramente. E é com alegria que a gente vai, cada vez que tiver oportunidade, testemunhar o que Deus faz quando a gente entrega as primícias na mão dele. Amém. Ele tem prazer de nos abençoar. Para fechar essa história, essa questão do imposto, né? Quando Jesus é questionado, eles estão cobrando os impostos, e ali em Roma não era, naquela época, o da terra, o nativo, né? Ele não deveria pagar impostos, mas os estrangeiros pagavam impostos. Então, quando os discípulos questionam ali, ele está dizendo assim, mas por que nós temos que pagar imposto? Estão cobrando imposto. Ele não questionou. Hoje eu li uma frase que dizia assim, não pergunte, mas questione, que às vezes as pessoas confundem. Né? Eu faço muita pergunta. Não é fazer pergunta. É você questionar o que o outro está falando. Porque às vezes você faz perguntas que não tem nada a ver com o tema. Mas é você ouvir, né, e ser uma pessoa que não vai ser levado com as águas. Mas você vai questionar por quê. Mas não é fazendo pergunta. E ali, quando os discípulos vivem aquela lição ali, Jesus fala assim, vai lá no rio, pega um peixe, né? E ali você vai encontrar moeda de ouro, pague o teu imposto e o meu. Ele está dizendo, dai a César o que é de César. E às vezes a gente quer reter o que é de César. E isso é maldição para a nossa vida. Você vê hoje as pessoas moram em lugares que não pagam luz, não pagam água, não pagam IPTU e não querem sair dali. E muitos cristãos estão vivendo essa vida que parece ser uma benção. Não, é uma benção. Onde eu moro eu não pago isso, não pago aquilo. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Pague, dê a César o que é de César. Pague o seu imposto. Amém? Então, assim, que a gente aprenda nessa manhã. Fidelidade ao Senhor é fundamental para sermos prósperos, para sermos ricos, para sermos abençoados, para ter uma família como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Cheia de fruto. Que Deus possa nos abençoar. Amém? E eu queria lembrar, na colocação dele, ele falou, né, que a gente vai vendo pelas pessoas, você pode até ver pessoas, cristãos, que erraram na parte financeira. Nós já vimos isso. Né? Líderes de igreja que pegavam o dinheiro e erravam mesmo. E faziam o que não deveria fazer com o uso do dinheiro de Deus. Só que eu gosto sempre de lembrar que tudo que nós fazemos está lá no último capítulo de Eclesiastes. Deus nos pedirá conta. Então, isso é fundamental. Nós trabalhamos com igrejas de pessoas muitas vezes ricas aqui em Niterói. E aí eu lembro que meu marido falava assim para mim assim, eu estou aprendendo a dar com esse povo. Porque eu nunca vi um povo que gosta tanto de contribuir. Lá fora, na cidade, todo mundo fala que eles ficam com o dinheiro da igreja. Mas eu, que sou tesoureiro da igreja, eu vejo eles colocando cheques de 10 mil, de 20 mil, para ajudar na igreja. Então, meu marido aprendeu a dar na igreja em cima do que ele via outras pessoas fazendo. Então, nós nunca devemos julgar pelo que nós ouvimos. Nós ouvimos agora grandes batalhas na mídia, sabe? Nomes de pessoas, amigos nossos, sendo expostos como alguém que estava tirando o dinheiro da igreja. E nós conhecemos o quanto isso foi injusto. E eu pude advogar a causa junto com aqueles que eu podia e mostrar para eles o outro caminho. Então, você vai encontrar pessoas que fazem isso sim no meio evangélico, no meio cristão.
mas nós não podemos olhar para os outros, nós temos que olhar para nós mesmos, né? Então, eu preciso olhar para a minha vida, ver o que eu estou fazendo. A Bíblia diz, se no pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Então, é promessa do Senhor, se eu sou fiel no pouco, não tem do que me preocupar. Ele mesmo vai me colocar sobre o muito. E a outra coisa que ele não falou, mas que eu achei linda, ele falou do relógio que eu não sabia, né, que ele tinha doado a primeira oferta dele para a Donep, mas até hoje eu vejo ele pegando um relógio, outro fala, e esse daí, esse eu não conhecia, que relógio é esse? Esse é do país tal que eu ganhei, e esse daí, esse também eu não conhecia, esse é do outro país que eu fui, e eu falei, gente, mas tem um relógio de cada país, é isso? E eu não sabia a história, né? Ele falou, todo lugar que eu ia, eu recebia relógio de presente. Então, a gente vê que ele esqueceu desse final da história, mas eu estou vendo o final, que eu não sabia o dia que ele doou o relógio. Então, lembra disso, a medida que eu dou é a medida que eu recebo. E quem dá pode ter certeza, anota, porque a promessa do Senhor vai ser jogada no seu colo. E volto a dizer, quando a gente está falando de dar, não é só dinheiro, né? Nós temos amigos aqui, nós temos pessoas aqui que têm investido no reino de Deus coisas tremendas, e Deus tem feito. Amém? Então, hoje eu quero deixar essas palavras para você, eu quero que você lembre de educação financeira, mas também lembrando do bom nome. A Bíblia diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é mais importante do que tesouros, do que riquezas e honras. Então, ser estimado é ter um bom nome, e se tem alguém aqui com um nome sujo na praça ainda, é tempo de você batalhar para limpar. Porque Deus não quer isso. Todo ano eu tenho o trabalho de chamar a menina ela da clínica, que é minha amiguinha particular, eu falo assim, ela é minha amiguinha, eu falo, entra lá, vê como é que está meu nome, porque se tiver alguma coisa errada, eu quero pagar, quero acertar, e todo ano, infelizmente, tem alguma coisa ligada aos telefonia celular, né? E aí eu pergunto, meu nome está lá, tá? Quanto que eu estou devendo? 120, 130, por tão pouco, às vezes, nosso nome fica. Então, vale a pena você, todo ano, dar uma olhada, como é que está o seu nome, e fazer uma limpeza, uma faxina, lembrando que Deus está vendo o nosso coração, e Deus vai fazer, vai recompensar. Então, nosso bom nome. Outra coisa, poupe, todo o dinheiro que vier à sua mão, coloca um tanto numa poupança e deixa lá. Coloca no investimento, deixa lá. Minha mãe tinha por hábito, naquela época podia, hoje a gente não pode, né? Mas ela comprava pulseiras e cordões de ouro maciço e dava para as filhas. E ela falava assim, um dia esses ouro vai ser importante para vocês. Hoje pode ser que não seja. Mas eu lembro que quando eu casei, eu tinha aquele mundo de ouro maciço que Deus colocou no meu coração, venda todas as suas joias e quite as contas do seu marido. E eu fiz isso, e eu tenho no meu primeiro livro. No primeiro ano seguinte, eu recebi de presente de uma única pessoa todas as joias dela, sem ela saber dessa história. Então, eu tenho e coloquei no meu livro. No final de ano, em dezembro, ela veio e me entregou tudo o que ela tinha, porque Deus mandou. E eu pude doar de presente para os nossos melhores obreiros da igreja, repartindo as joias dela novamente. Então, não sei o que você vai fazer para poder cuidar disso, mas poupe, guarde, vigile o que você está comprando, ensine para os seus filhos isso, que nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós precisamos lembrar de ensinar para eles também a repartir. Quantas vezes eu vi as meninas falando, mas fulano comprou uma blusa de tal lugar, é caro, você compra? Eu falei, se a gente tiver o dinheiro, a gente compra, se a gente tiver, a gente vai orar, porque foi Deus quem falou, pedir, dar-se-vos-á. Amém? Mateus 7. Então, ensina isso para os filhos, ensina isso para os netos, a pedir a Deus em primeiro lugar, mas jamais ficar fazendo compra a prazo. Eu não tenho cartão de crédito, nunca usei, não tem nada disso, porque Deus tem me falado claramente para não fazer dívida. Eu ia falar sobre o versículo de Isaías, que ele fala, ai daquele que se encarrega de dívidas. Então, veja se você está com a sua vida cheia de dívida, comece a acertar, até você zerar a sua vida financeira e parar de comprar a crédito. Amém? Deixa eu só uma conclusão aqui, né? Porque o assunto é muito vasto, então eu até me alonguei um pouco, mas eu quero dizer uma coisa. Eu ainda estou aprendendo, tá? Eu estou colocando todos os dias a casa em ordem. Quando a Rita chegou na minha vida, ela falou assim, eu não compro nada a prazo. Sabe? E a gente se acostuma. Eu comprava, o preço é R$1.000, mas em 10 vezes, é R$1.000. Então faz em 10 vezes. Às vezes tinha o dinheiro para pagar. E para a glória de Deus, esse mês, meus cartões
tenho 3 cartões, estão vindo o mínimo. E eu falei, Senhor, eu pagava 3 mil, 5 mil em outro, 4 mil em outro. Todo mês eu vi aquela coisa, assim, eu não estava devendo, mas os meus cartões de crédito, eles estavam com valores elevados. E isso me deixava nervoso, né? E hoje, olha, não, só tem R$ 200 num, R$ 500 no outro. Então, Deus ainda está me ensinando. Então, nunca é tarde para a gente começar. Talvez você já tenha, né, uma disciplina, sabe, com referência a dinheiro, mas sempre atualize, sempre procure fazer. Os economistas sempre recomendam, como ela falou aqui, guarde o mínimo que seja, tenha um fundo de reserva. Eu aprendi a ter uma reserva e nunca mais faltou, e nunca vai faltar, nem para você dar, nem para você entregar o que é devido ao Senhor e nem para você ajudar quem precisa. Isso é importante, uma disciplina da educação financeira. Bom? Ele citou o nome do Everson. Everson é o meu genro que mora na Europa, né? E ele escreveu um livro. Eu lembro que quando eles casaram com 19 anos. Eu lembro que quando eles estavam recém-casados, Deus me falou que eles iam rodar o mundo e que eles iriam seguir o caminho que eu tinha seguido na área de evangelização mundial. E aí eu pude ver como Deus tem feito. Ele escreveu exatamente um livro, eu fiz o prefácio do livro dele, e hoje a gente pegou de madrugada o livro e estava lendo. Então vale a pena, depois vocês me lembram que eu quero doar para vocês. E ele fez igual a mim. Nunca vendeu nada, quis doar os livros, quis levantar jovens com uma missão, né, de trabalhar. Então, com 19 anos ele casou e ele já mantinha a própria casa, sem depender de ninguém. Então hoje eu quero que você passe isso e depois me lembre disso, porque nossos filhos, nossos netos, nós vamos criar uma classe na igreja só para estudar o livro dele, porque ele hoje sentiu forte que ele tinha que ensinar isso para os jovens e para os adolescentes. Quantos hoje estão casando, apoiando no pai, no avô, não sei quem, não sei quem, não. Ele já tinha condições de se manter, porque ele começou a trabalhar, e trabalhar com coisas pequenas. Eu lembro quando ele arrumou o primeiro emprego dele, que foi praticamente dar faxina no McDonald's. Mas pouco tempo depois ele já estava como chefe do McDonald's, onde ele entrou. Então, quando você entra, gerente, quando você entra com propósito, Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Quero fazer uma oração rápida, pedindo para Deus abençoar a nossa vida financeira. Então, se você está envolvido com qualquer dificuldade nessa área, feche seus olhos, apresente diante de Deus isso, e Deus vai fazer por você também. Senhor querido, Senhor amado, nós queremos amarrar o valente na área financeira da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Senhor, e te pedir em nome de Jesus que o Senhor que começou a boa obra possa completar, que o Senhor nos ajude para estarmos mesmo cumprindo a tua missão na terra. Abençoe a nossa vida financeira, a vida de cada um aqui. Se tem alguém ainda com dívida, com dificuldade financeira, venha abrir os céus, Senhor, e jogar sobre cada uma delas tudo que elas estão precisando, Pai, e que as famílias que estão aqui, que estão ouvindo essa live, possam ser restauradas na vida financeira e possam receber muito para repartir também, Senhor. Nós te entregamos a causa nas tuas mãos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Finanças é um tema altamente espiritual, tá? Beijo. Deus prospere vocês. Paz, Todas as shalom. áreas. Shalom. Amém.